Já parou para pensar que, no exato instante em que alguém começa a te ignorar, essa pessoa te entrega a arma mais poderosa da psicologia humana? Que esse silêncio não é rejeição, mas sim um convite para usar uma estratégia tão incrivelmente eficaz que foi proibida de ser encenada abertamente por mais de 500 anos? Neste exato momento, enquanto você assiste a isso, alguém na sua vida está aplicando a lei do silêncio contra você. Talvez seja aquela pessoa que mandava mensagens todo dia e agora te deixa no visualizado. Talvez seja um colega de trabalho que, de repente, ficou frio e distante. Ou talvez seja alguém em quem você confiava e que agora age como se você não existisse. Você sente aquela pontada familiar de ser descartado, ignorado, tornado invisível. O primeiro instinto é correr atrás, explicar, implorar pela atenção de volta. Mas e se eu te dissesse que é exatamente isso que essa pessoa quer que você faça? E se a indiferença dela não passasse de uma armadilha psicológica e você estivesse prestes a aprender como transformar essa armadilha na ruína dela? Se você está pronto para descobrir uma verdade que pessoas poderosas usaram nas sombras por séculos, uma verdade que te transforma de ignorado em irresistível, então já sabe, deixa aquele joinha e se inscreve no canal, porque o que você está prestes a aprender vai mudar para sempre a forma como você enxerga a natureza humana. Não se trata de manipulação para o mal, não se trata de magoar pessoas. Trata-se de entender as forças invisíveis que governam o comportamento humano e aprender a navegar por elas como um mestre, em vez de se afogar como um amador. Porque a realidade nua e crua é a seguinte: enquanto você joga pelas regras da polidez e espera pelo melhor, outros jogam pelas regras do poder. E o poder, meu amigo, não pede licença. A estratégia que estou prestes a revelar vem da mente do filósofo político mais controverso da história. Um homem cujo nome se tornou sinônimo de astúcia, cujas ideias eram tão perigosas que eram sussurradas nas cortes reais e banidas do discurso público. Nicolau Maquiavel não apenas escreveu sobre o poder, ele o dissecou como um cirurgião, revelando a anatomia oculta da influência humana. E enterrado em sua obra mais famosa, existe um princípio psicológico tão potente que pode transformar qualquer situação em que você está sendo ignorado em uma situação em que você tem todas as cartas na mão. Mas antes de mergulharmos nesse conhecimento proibido, você precisa entender algo crucial sobre a natureza da atenção humana. A maioria das pessoas pensa que a atenção é como a água, ela flui naturalmente em direção ao que a atrai. Mas isso está errado. A atenção é como a eletricidade. Ela não flui em direção ao que é agradável ou confortável. Ela flui em direção ao que cria a tensão psicológica mais forte. Quando alguém te ignora, essa pessoa não está apenas retendo a atenção. Ela está criando uma dinâmica de poder em que ela se senta no trono da indiferença, enquanto você se debate por migalhas de reconhecimento. Ela se sente superior porque acredita que controla algo que você quer desesperadamente. Ela pensa que é o mestre de marionetes, e você está dançando em seus cordões. Eis o que essa pessoa não percebe. No momento em que começa a te ignorar, ela revela seu ponto de pressão mais vulnerável. A necessidade de se sentir poderosa ao reter a atenção é, na verdade, uma fraqueza disfarçada de força. E Maquiavel descobriu que a forma mais elegante de derrotar alguém não é atacar sua força, mas sim transformar sua fraqueza contra ela, de forma tão suave que ela nunca veja a manobra chegando. Deixe-me pintar um quadro de como isso se manifesta na vida real. Imagine que existe alguém no seu mundo que costumava te dar atenção, validação, talvez até afeto. Então, algo mudou. Talvez você tenha feito algo que essa pessoa não gostou. Talvez ela tenha encontrado alguém mais interessante. Ou talvez ela esteja apenas jogando joguinhos psicológicos. De repente, suas mensagens ficam sem resposta. Suas ligações vão direto para a caixa postal. Quando você encontra essa pessoa pessoalmente, ela age como se você fosse um móvel. Seu cérebro começa a girar. O que você fez de errado? Como você pode consertar isso? Você analisa cada interação, revê cada conversa, procurando o momento em que tudo desandou.
Você pode até entrar em contato mais vezes, tentando abordagens diferentes, tons diferentes, esperando que algo quebre a barreira da indiferença. Mas eis a armadilha psicológica em que você caiu. Ao correr atrás da atenção dessa pessoa, você confirmou o poder que ela tem sobre você. Você validou a estratégia dela. Ela queria se sentir importante, fazendo você se sentir insignificante. E suas tentativas desesperadas de se reconectar estão alimentando exatamente essa necessidade. É aqui que a maioria das pessoas fica presa, oscilando entre a esperança e a frustração, sem nunca entender que está jogando um jogo cujas regras foram criadas para fazê-las perder. Mas e se você pudesse virar o jogo completamente? E se você pudesse usar a própria necessidade psicológica dessa pessoa contra ela de forma tão elegante que ela acabasse correndo atrás de você? Maquiavel chamou esse princípio de a arte da retirada estratégica. Mas não se trata de bancar o difícil ou usar truques baratos. Trata-se de entender algo profundo sobre a psicologia humana. Nós não valorizamos o que temos, valorizamos o que podemos perder. Nós não corremos atrás do que está disponível, corremos atrás do que é escasso. Nós não respeitamos o que é previsível, respeitamos o que é imprevisível. A pessoa que está te ignorando pensa que entende o jogo. Ela acredita que está no controle porque está retendo algo que você quer. Mas o que ela não percebe é que toda a estratégia dela depende de você continuar querendo o que ela está retendo. No momento em que você genuinamente para de precisar da atenção dela, não apenas fingindo parar, mas realmente transcendendo essa necessidade, o poder dessa pessoa se evapora como névoa da manhã. Mas é aqui que a coisa fica realmente interessante e onde o gênio de Maquiavel se revela. Ele entendeu que a posição mais poderosa em qualquer relacionamento não é a da pessoa que tem algo que a outra pessoa quer. É a da pessoa que tem algo que a outra pessoa quer, mas não parece se importar se vai conseguir ou não. Pense nas pessoas na sua vida que têm mais influência natural. Elas não são as que estão desesperadamente tentando impressionar todo mundo. Elas não são as que correm atrás de aprovação ou validação. Elas são as que parecem completamente satisfeitas com ou sem a atenção das outras pessoas. Existe algo magnético nessa autoconfiança, algo que atrai as pessoas precisamente porque não parece precisar delas. Essa é a primeira camada do que eu chamo de resposta maquiavélica ao ser ignorado. Não se trata de se tornar frio ou cruel. Trata-se de cultivar uma indiferença genuína aos resultados, ao mesmo tempo em que se mantém o poder de influenciá-los. Trata-se de se tornar o tipo de pessoa que é interessante precisamente porque não precisa que você a ache interessante. Mas o verdadeiro segredo, a parte que Maquiavel enterrou tão fundo em seus escritos que a maioria das pessoas não percebe, é que não se trata apenas de mudar a forma como você age. Trata-se de mudar fundamentalmente sua relação com o próprio poder. A maioria das pessoas pensa que o poder vem de ter controle sobre os outros. Maquiavel descobriu que o verdadeiro poder vem de ter controle sobre si mesmo, a ponto de os outros naturalmente quererem ser controlados por você. Deixe-me contar sobre um exemplo histórico que ilustra isso perfeitamente. Existiu uma mulher na Itália renascentista que entendeu esse princípio melhor do que talvez qualquer outra pessoa na história. O nome dela era Catarina Sforza e ela era conhecida como a Tigresa de Forlì. Quando seus inimigos pensaram que a tinham encurralado, quando acreditaram que podiam intimidá-la a se submeter ameaçando o que ela mais amava, ela fez algo tão psicologicamente devastador que se tornou lenda. Em vez de implorar, negociar ou demonstrar o medo que eles esperavam, ela demonstrou uma indiferença tão completa às ameaças deles que eles perceberam que não tinham nenhum poder sobre ela. Naquele momento, toda a dinâmica se inverteu. As pessoas que pensavam que estavam no controle, de repente se sentiram impotentes. Enquanto a pessoa que eles pensavam que haviam prendido revelou ser a jogadora mais perigosa do tabuleiro.
Essa é a essência da psicologia maquiavélica. Entender que a maioria dos conflitos humanos acontece não no campo de batalha das ações, mas no campo de batalha das percepções. A pessoa que parece menos afetada pelo resultado geralmente determina qual será esse resultado. Agora, eu sei o que você está pensando. Isso soa abstrato, filosófico, talvez até manipulador. Mas fique comigo, porque o que vem a seguir é onde a teoria se torna prática, onde a sabedoria antiga se torna poder moderno, e onde você aprende a transformar qualquer situação em que alguém pensa que pode te controlar, te ignorando. A pessoa que está te ignorando agora pensa que entende as regras do jogo. Ela pensa que, ao reter a atenção dela, pode te fazer dançar conforme a música dela. Ela acredita que é a diretora dessa peça em particular, e você é apenas um ator seguindo o roteiro dela. Mas e se você parasse de ler o roteiro dessa pessoa completamente? E se você escrevesse o seu próprio? E se, em vez de reagir à indiferença dela, você criasse uma realidade tão atraente ao seu redor que a indiferença dela se tornasse irrelevante? E se você se tornasse tão genuinamente envolvente, tão autenticamente poderoso, tão naturalmente magnético, que essa pessoa começasse a se sentir excluída do seu mundo, em vez de você se sentir excluído do dela? Não se trata de vingança, não se trata de fazer essa pessoa sofrer. Trata-se de recuperar sua soberania psicológica e se tornar o tipo de pessoa que atrai naturalmente a atenção dos outros, não porque precisa dela, mas porque cultivou algo que vale a pena prestar atenção. Mas é aqui que a maioria das pessoas tropeça, mesmo quando entende esse princípio intelectualmente. Elas pensam que podem simplesmente apertar um botão e, de repente, se tornarem indiferentes. Elas pensam que podem fingir essa transformação até que ela se torne real. Mas a psicologia humana não funciona dessa forma, e a pessoa que está te ignorando não é estúpida. Ela consegue sentir o desespero disfarçado de confiança a quilômetros de distância. Ela consegue farejar a carência por trás da sua nova atitude de "não estou nem aí". É por isso que a estratégia real de Maquiavel vai muito mais fundo do que mudanças de comportamentos superficiais. Ele entendeu que o poder sustentável vem de uma transformação interna genuína, não de uma atuação inteligente. E o método que ele desenvolveu, aquele que era considerado tão psicologicamente perigoso que era ensinado apenas a príncipes e proibido a plebeus, funciona reconfigurando a relação do seu cérebro com a própria validação. Deixe-me detalhar isso no que eu chamo de os 3 pilares da indiferença maquiavélica. Mas, antes de fazer isso, se você está encontrando valor nessas percepções que foram ocultadas por séculos, considere apoiar o canal com um valeu demais. Essas não são ideias que você encontrará em livros convencionais de psicologia ou em colunas de conselhos de relacionamento. Este é um conhecimento proibido que pessoas poderosas usaram para manter sua posição por gerações. O primeiro pilar é o que Maquiavel chamou de o cultivo da abundância interna. A maioria das pessoas aborda os relacionamentos a partir de um lugar de escassez. Elas acreditam que a atenção, o afeto e a validação são recursos limitados e que, se alguém retira essas coisas, elas estão perdendo algo precioso. Mas essa mentalidade de escassez é exatamente o que te torna vulnerável a ser controlada pela indiferença de outra pessoa. Maquiavel observou que os príncipes que governavam a partir da abundância, que genuinamente sentiam que tinham múltiplas opções, múltiplas fontes de poder, múltiplos caminhos para o sucesso, eram imunes à manipulação por meio da retirada. Eles não podiam ser ameaçados pela perda porque não dependiam de nenhuma fonte única do que precisavam. Eis como isso se aplica à sua situação. A razão pela qual o silêncio dessa pessoa dói tanto é porque você a tornou sua principal fonte de validação. Você inconscientemente atribuiu a essa pessoa o poder de determinar seu valor com base na quantidade de atenção que ela te dá. Mas e se você tivesse outras 5 fontes dessa mesma validação?
10. E se você fosse tão rico em conexões genuínas, trabalho significativo e realização autogerada, que a atenção dessa pessoa se tornasse algo bom de se ter, em vez de necessário para sobreviver. Não se trata de colecionar pessoas como troféus ou se tornar superficial em suas conexões. Trata-se de construir uma vida tão robusta e multifacetada que a opinião ou a atenção de nenhuma pessoa possa desestabilizar seu senso de identidade. Quando você alcança essa abundância interna, algo mágico acontece. Você começa a interagir com todo mundo, incluindo a pessoa que está te ignorando, a partir de uma posição de força, em vez de necessidade. O segundo pilar é a arte do desapego produtivo. É aqui que a compreensão de Maquiavel sobre a natureza humana se torna quase cirúrgica em sua precisão. Ele percebeu que a maioria das pessoas confunde investimento emocional com eficácia. Elas pensam que se importar mais significa alcançar mais, que estar mais apegado a um resultado as torna mais propensas a consegui-lo. Mas Maquiavel descobriu que o oposto era verdadeiro. As pessoas que alcançavam seus objetivos de forma mais consistente eram aquelas que se importavam com o resultado, mas não eram emocionalmente dependentes dele. Elas podiam trabalhar em direção ao que queriam, ao mesmo tempo em que estavam genuinamente bem em não consegui-lo. Essa relação paradoxal com o desejo as tornava negociadoras, líderes e influenciadoras incrivelmente poderosas. Quando alguém te ignora, sua resposta natural é aumentar seu investimento emocional. Você pensa mais nessa pessoa, se importa mais com a opinião dela, fica mais apegado a reconquistar a atenção dela. Mas esse investimento aumentado, na verdade, diminui seu poder na dinâmica. Isso te torna previsível, desesperado e fácil de manipular. Desapego produtivo significa virar esse jogo. Você se torna alguém que pode se envolver totalmente, mantendo-se internamente livre. Você pode expressar interesse sem ser carente. Você pode buscar conexão sem ser desesperado. Você pode se importar com o relacionamento ao mesmo tempo em que é genuinamente indiferente a se ele continua em sua forma atual. Isso não é insensibilidade ou apatia, é soberania emocional. É a diferença entre ser um escravo dos seus sentimentos e ser o mestre deles. Quando você alcança esse estado, as pessoas conseguem sentir isso imediatamente. Existe algo atraente em alguém que parece te querer, mas não precisa de você, que pode se envolver com você totalmente, ao mesmo tempo em que fica claramente bem sem você. O terceiro pilar é o que eu chamo de criação de valor estratégico, e é aqui que a estratégia de Maquiavel se torna verdadeiramente devastadora para qualquer um que tente te controlar por meio da indiferença. A maioria das pessoas, quando está sendo ignorada, concentra toda a energia em tentar recuperar o que perdeu. Elas ficam presas em uma mentalidade reativa, respondendo aos movimentos de outra pessoa, em vez de fazer os seus próprios. Mas Maquiavel entendeu que a resposta mais poderosa a ser diminuído por outra pessoa não é correr atrás da validação dela, mas sim criar tanto valor em sua própria vida que a vá. Que tal virar o jogo, deixando de lado quem te ignora e focando em ser uma pessoa magnética? Esqueça as picuinhas e concentre-se em se tornar tão interessante e valioso que o universo comece a girar ao seu redor. Para ilustrar, trago uma história moderna. Um empreendedor descobriu que seu maior cliente planejava cancelar o contrato, sem chance de negociação. Em vez de implorar por uma reunião, ele agiu de forma inesperada. Começou a trabalhar para conquistar 3 novos clientes, que tornariam o antigo irrelevante. O pulo do gato foi a atitude. Ele não fez isso às escondidas com ressentimento. Compartilhou seu entusiasmo nas redes sociais, falou de projetos inovadores, mostrando tanta paixão pelo trabalho que chamou a atenção de todos. Em 2 meses, o cliente original o procurou para renegociar, querendo entender por que ele parecia tão indiferente à perda do negócio. Isso é criar valor estratégico na prática. Em vez de brigar pelas migalhas na mesa alheia, construa seu próprio restaurante, como diria minha avó. Em vez de implorar para participar da história de alguém, escreva uma trama tão irresistível que as pessoas queiram fazer parte dela.
A diferença entre uma estratégia maquiavélica de verdade e uma simples busca por autoaprimoramento é que não se trata de mudar para impressionar quem te ignora. É sobre se tornar a melhor versão de si mesmo, porque essa é a sua verdadeira essência, por trás da carência e do medo. O objetivo não é reconquistar ninguém, mas se transformar em alguém que não precisa disso, porque as oportunidades e conexões fluem naturalmente em sua direção. Ao combinar a abundância interior, o desapego produtivo e a criação de valor estratégico, algo profundo acontece na sua mente. Você deixa de ser alguém controlado pelo humor, atenção ou aprovação alheia e passa a gerar seu próprio sistema climático, sua própria força gravitacional, operando com tanta autoconfiança que as tentativas de manipulação escorrem como água em pena de pato. É nesse momento que a mágica maquiavélica acontece. A pessoa que te ignorava percebe que algo mudou, que a estratégia dela não funciona mais. A indiferença, que antes te fazia correr atrás, agora a torna irrelevante na sua história. E, como a natureza humana não mudou em 500 anos, ela começa a fazer exatamente o que você fazia antes, corre atrás. O mais incrível é que quando isso acontece, você já se transformou tanto que a perseguição alheia se torna irrelevante. Você não está mais jogando o jogo deles, nem sequer competindo. Você criou um jogo novo, com suas próprias regras, e cada um escolhe se quer participar ou não. É isso que Maquiavel quis dizer quando escreveu que a maior vitória é aquela em que o inimigo se derrota sozinho. Você não precisou manipular, ferir ou desafiar diretamente. Simplesmente se tornou tão poderoso que a tentativa de te diminuir revelou a fraqueza alheia, em vez da sua. Agora, imagine aplicar essa estratégia na sua vida. Visualize-se daqui a 6 meses personificando esses 3 pilares. Você cultivou tanta abundância interior que a opinião de ninguém abala sua confiança. Dominou o desapego produtivo a ponto de interagir com qualquer pessoa sem se abalar emocionalmente. Criou tanto valor genuíno na sua vida que as pessoas querem fazer parte do seu mundo. Como você acha que a pessoa que te ignora reagiria a essa nova versão de você? Como ela se sentiria sabendo que a estratégia dela não só falhou, como te fortaleceu? O que aconteceria se ela percebesse que, ao tentar te diminuir, te ajudou a descobrir seu verdadeiro poder? A grande questão, que definirá se esse conhecimento proibido transformará sua vida ou será apenas mais um vídeo interessante é: você está pronto para deixar de ser vítima dos jogos psicológicos alheios e se tornar mestre do seu próprio destino psicológico? Se a resposta for sim, clique no botão de like para mostrar ao algoritmo que esse conhecimento precisa alcançar mais pessoas cansadas de serem controladas pela indiferença alheia. Inscreva-se e ative o sininho, porque vamos nos aprofundar nas estratégias psicológicas que pessoas poderosas usaram por séculos para manter sua posição. E, se essas reflexões já começaram a mudar sua visão da situação, considere deixar um valeu demais para apoiar a revelação contínua dessas verdades ocultas sobre a natureza humana. Afinal, se você dominasse a psicologia da influência a ponto de ninguém mais te controlar retendo a atenção, o que faria com esse poder? E mais importante, que tipo de pessoa você se tornaria se soubesse com certeza absoluta que é psicologicamente imune à manipulação? A resposta para essa pergunta pode ser o segredo mais perigoso de todos.